Vamos lá. Uma boa noite a todos. Antes da nossa palestra, eu gostaria de ler alguns avisos aqui da casa. Por favor, não estacione os veículos em frente às garagens aqui à rua ao lado, sem saída. Procurar chegar com pelo menos 10 minutos de antecedência, assinando o caderno de presença e pegando o cartão enumerado para os passes de equilíbrio ou tratamento. Solicitamos que desliguem todos os aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos, e antes do início dos trabalhos, que se mantenham em silêncio, de preferência em prece, ou fazendo alguma leitura edificante com os livros que se encontram ao fundo, ao lado do bebedouro ali. Informe na entrada se existe algum tipo de dificuldade para acesso às escadas, que os passistas irão até o lugar aplicar o passe. Todos os meses temos a campanha do quilo e aceitamos doações para as famílias necessitadas. Para este mês estamos precisando de café, óleo, farinha de trigo, farinha de mandioca e bolacha doce. Basta trazer os itens e deixar ali com o Haroldo na recepção. Ou às segundas-feiras de manhã, aqui com a moça que ajuda a casa. As palestras e passes acontecem às quartas-feiras, às 14h30, no período da tarde, e quintas-feiras, às 20 horas. Para isso também existe o curso de evangelização infanto-juvenil para crianças de 5 a 17 anos, que ocorrem hoje às 17h50. Às segundas-feiras temos também o curso de orientação mediúnica, que ocorrem às 20 horas, para aqueles que quiserem aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Então, procurando cerrar os nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus, esquecendo todos os problemas do nosso dia a dia, agradecendo por estarmos aqui reunidos, pedindo licença aos mentores da casa, aos espíritos do bem, aos nossos amigos espirituais, para dar início a mais uma palestra. E com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar a quem nos deve. E não nos deixeis cair em tantas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças e graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. É muito importante nós, que resolvemos aprender, colocar em prática as leis divinas, o caminho cristão, orientado pela doutrina espírita, é muito importante que nós conheçamos as origens, que nós conheçamos quais foram os trabalhadores e por que esses trabalhadores se empenharam em nos oferecer o que nós chamamos de codificação. E a verdade é que, na história da humanidade terrestre, quando esteve entre nós a figura encantadora, sem limites, estupenda, sem precedentes de Jesus, que nos apresentou um amor que até então a humanidade terrestre não conhecia, porque ainda trazia o amor com características de olho no olho, dente por dente, olho por olho, trazia características ainda de respeito a tradições, de uma hierarquia muito grande,
onde quem tinha acesso aos estudos e às informações eram só as grandes lideranças. Então, Jesus chega e revoluciona a ponto da história da humanidade sussurrar no ouvido dele: olha, meu querido, você é tão extraordinário, você é tão magnífico, que se alguém for procurar o meu conteúdo para ver qualquer personagem que viveu aqui na Terra, eu vou ter uma data de nascimento, eu vou ter uma data de desencarne, eu vou ter feitos que esta figura que está sendo procurada fez, vou ver e oferecer os acertos e os desacertos. Mas você está transformando a história de uma forma tão grande que é melhor a gente combinar o seguinte: eu passarei a ser contada antes da sua influência e depois da sua influência. Então, nós conhecemos a história da humanidade antes da chegada de Jesus e depois da chegada de Jesus. E Jesus trouxe esse amor e não obrigou nenhum de nós a trabalharmos este amor da forma como ele trabalhou, a cada respiração, a cada instante. Ele sabia que cada um de nós, ele sabe que são seus irmãos deste planeta, teriam um momento certo, um momento adequado para poder considerar todos os ensinamentos atemporais que ele nos passa, através das parábolas, através dos sermões, através das histórias que são contadas a respeito dele, dos evangelhos na casa da sogra de Pedro. Enfim, ele sabia que nós não iríamos assimilar, mas num determinado momento precisaria ser revivido, renovada estas experiências. Então foram passando muitos séculos, e estes séculos que foram passando depois da presença de Jesus, foram apresentando conversões magníficas de entender o seu ensinamento, como foi a conversão de Agostinho, o bispo de Hipona. Houve guerras em seu nome, a Guerra das Cruzadas, a queimada de livros na Espanha. Enfim, a sociedade não conseguia entender o amor em todas as suas amplitudes, em toda a sua profundidade. Atrevo-me a dizer que ainda não conhecemos. Melhoramos muito, mas ainda não conhecemos. E aí os séculos foram passando e chegou o momento dele poder oferecer os seus ensinamentos redivivos novamente. E aí, no século XVIII, no ano de 1740, até o ano de no século XIX, a partir do ano de 1840 até o ano de 1870, nós passamos a ter acesso à codificação espírita. Quem foi que trouxe essa informação? Por que que ele trouxe? Havia um senhor que houvera nascido no dia 3 de outubro de 1804. E o nome dele era Leão Denizar Rivaio. Interessado na educação, interessado no estudo. Mas ele houvera recebido, todos nós estamos aqui agora, neste momento, porque desfrutamos da bênção da reencarnação. Nós recebemos a bênção da reencarnação para podermos fazer todos os ajustes que nós temos que fazer dos desvios que nós temos cometido ao longo das nossas eternas existências, cada um de nós é eterno, com relação às leis divinas. Então, ele reencarnou em 3 de outubro de 1804. E a pedido dos espíritos amigos e companheiros, a pedido daquela pleiade de espíritos que, juntamente com Jesus, nos ajuda a preparar a nossa reencarnação, ele aceitou a incumbência de trazer essas obras da codificação. E ele iria trazer conforme ele quisesse trazer, no sentido de escolher.
no momento que ele se sentisse preparado e da forma como ele entendia. Ou seja, numa demonstração clara que todos nós, que acreditamos em Deus, que está sempre presente em todos os lugares, tem ciência de tudo o que acontece e tem a força de mudar o que for preciso, Deus respeita as nossas escolhas, respeita os nossos livre-arbítrio. Nós podemos errar, segundo as leis divinas, centenas de vezes. Deus não vai nos julgar e vai continuar nos oferecendo oportunidades de reflexão e de ajustarmos, de nos ajustarmos a estas leis divinas. É claro que quanto mais nós errarmos, mais tempo nós levaremos para poder aprender. Quanto menos tempo nós errarmos, mais rapidamente nós atingiremos aquela convivência com o amor. Então, este cidadão, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, recebeu esta tarefa, já quando ele nasceu. E o pai querido já tinha preparado, caso ele desistisse por livre escolha dessa tarefa, já havia outros espíritos que poderiam realizar a tarefa. Mas é interessante que o Hippolyte, ele entendeu e viveu tão fortemente este desejo de fazer a codificação, que foi ele próprio, é claro, como nós conhecemos, que codificou. Agora, até ele chegar a codificar o Espiritismo, ele teve uma vida, porque ele nasceu em 1804. Ele começa a se interessar pelos fenômenos espíritas através das mesas girantes a partir de 48, 49. Ele se empenha em decifrar a comunicação com os espíritos a partir do ano de 1850. E ele publica o resultado dessa pesquisa em 1857, no dia 18 de abril, na primeira edição, ainda simplificada dos livros dos Espíritos, que era um assunto tão interessante que a edição esgotou-se rapidamente. Bom, mas então ele se preparou nesse período, 45, 46 anos. E a primeira grande tarefa que ele se deu, porque ele não lembrava como nós nos lembramos, não nos lembramos de nada do seu passado, nós não lembramos, somos beneficiados pelo esquecimento. Ele também. Ele se preparou como educador. Ele veio de família pobre, ele veio de uma família em que o pai, inclusive, não era muito presente, mas ele, mesmo assim, ele tornou-se um grande educador. E ele, para se tornar um grande educador, além de estudar a psicologia, além de estudar as características humanas, ele aprendeu e dominou vários idiomas. Em 1828, quando ele já casado com Amélie Gabrielle Boudet, ele fundava um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar todas as ciências, geografia, a história, a matemática, a psicologia. Ele falava fluentemente o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol. E como a Alemanha, naquela época, estava muito em evidência, ele traduziu muitas obras, que nós daqui a pouco vamos conversar, que ele editou como educador para o alemão. Então, ele se preparou. E em 1828, então, junto com a esposa, ele funda um grande estabelecimento de ensino. Olha a importância desse homem. Independente dele fazer a codificação espírita, olha a importância dele como ser humano. Se preocupar com a educação, se preocupar com os idiomas, fundar uma escola para passar os ensinamentos. Então, em 1830, ele aluga uma casa numa determinada localidade lá da França, Rua Sèvres, e oferecia palestras e cursos gratuitos para quem não pudesse remunerar, conforme falamos, de química, de física, de astronomia e de anatomia. Então, ele
queria difundir todo o conhecimento, toda a formação dele para todos aqueles que quisessem aprender, que procurassem, mesmo que não pudessem pagar. Ele atendia. Ele se tornou membro de várias sociedades cultas, eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que era uma academia muito importante na época. Ou seja, quem fazia parte dessa Academia Real tinha pedigree. É um pouco diferente do que a gente vê hoje, mas naquela época tinha pedigree. Desculpe a observação, mas naquela época tinha pedigree. E em 1831, ele recebe o prêmio de honra, porque ele desenvolve um ensaio, um estudo, e oferece gratuitamente para todos aqueles que quisessem estudar, chamado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da nossa época? Ou seja, ele oferecia caminhos, ele oferecia situações, ele oferecia metas para a gente viver em harmonia. Então, percebe-se que Deus, quando solicitou Jesus, os espíritos amigos, quando solicitaram para ele assumir o compromisso de passar a obra da codificação espírita para nós, sabiam com quem iam lidar, ou seja, alguém que ia se dedicar. E por que nós estamos falando que o espiritismo, codificado por ele, traz estas informações a respeito deste amor que Jesus nos apresentou há 21 séculos atrás. Nós estamos hoje já no século 21. Porque quando ele publica o Livro dos Espíritos, ele procura filosoficamente nos dar uma ideia de como é a vida do espírito. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, e a primeira e a segunda parte, nós vamos aprendendo como é que vivem os espíritos, quais as escalas de evolução, o que é esse mundo espiritual, o que nos espera quando nós retornarmos ao mundo espiritual. Depois, na parte 3, ele passa aquele ensinamento moral. O ensinamento moral são as leis divinas, e na parte 4, as consequências de como consequência que nós teremos que lidar se nós não observarmos as leis divinas, por escolha nossa. Por escolha nossa. Olha que interessante. Então, ele faz este retrospecto através do Livro dos Espíritos. Ele faz esse retrospecto através do Livro dos Espíritos para a gente saber, como espírito, de onde nós viemos, o que nós estamos aqui fazendo e para onde nós vamos. E é muito interessante, se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos tomar conhecimento de todas essas informações. É um livro fácil de ser estudado? Não é. É um livro que, se a gente lê, depois pode ir para a prateleira, porque já está lido? Também não é. Ele é um livro de estudo, é um manual, onde nós podemos ficar com ele e fazer consulta quando nós temos dúvidas a respeito de nós como espíritos. E o que tem a ver isso com amor condicional, incondicional? É porque nós vamos entendendo que nós somos todos irmãos, fazemos parte do universo, vamos retornar para o orbe espiritual, conviver com os espíritos com os quais nós temos simpatia, vamos evoluir na escala dos espíritos até chegar um momento em que nós não precisaremos lidar com sentimentos muito pesados. Só a propósito, o amor incondicional, que a gente não conhece, na profundidade a gente não conhece, sabem por quê? Levanta a mão, por favor, quem não tem inveja. Pronto, se a gente tem inveja, já não tem o amor incondicional. Só para a gente entender. Isso sem falar em milindre, isso sem falar em julgamentos, só essa parte. Aí nós vamos entendendo, através do Livro dos Espíritos, como é viver esse amor da forma como Jesus vive. Essa forma como, por exemplo, foi exemplificada por Agostinho de Hipona, como foi exemplificada por Saulo, que se torna Paulo e que faz todo o seu aprendizado. Olha que interessante para a gente entender o amor incondicional e como o Espiritismo vem nos trazendo
essas informações. Saulo, quando ele está a caminho de Damasco para perseguir aqueles que eram contra as suas ideias, os cristãos, que ele vê aquela luminosidade fantástica e se vê absorvido pelo amor de Jesus e que ele cai da montaria, reparem, e fica cego. Ele não fica gritando, estou cego, me ajudem. Ele não faz isso. Ele não vai olhar se o joelho está esfolado, se quebrou o cotovelo. Ele olha para aquela luz, sente aquele amor e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Esse é o amor incondicional, uma das características. Bom, voltando então para nós. Aí, o Leon Denisard Rivaio coloca o Livro dos Espíritos. Mas aí ele pensou, se eu falar só do Livro dos Espíritos e colocar filosoficamente de onde viemos, o que aqui fazemos, para onde vamos, eu não tive a oportunidade de escrever, de passar informações a respeito do ensinamento moral de Jesus, do amor de Jesus. E então ele publica, em 1864, numa sequência que nós vamos conversar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todo esse ensinamento moral. Mas por que ele só publica em 1864? Porque quando ele publicou o Livro dos Espíritos, e foi um sucesso, e a população terrestre começou a se interessar em aprender, ele quis passar para este pessoal o que era a mediunidade, que não é uma propriedade do Espiritismo. E como é que o Espiritismo tem a mediunidade como ferramenta? Aí, em 1861, ele publica, portanto, depois de 3 anos, o Livro dos Médiuns, que orienta como lidar com este sentimento que nós passamos a ter. A sensação de presença, a sensação de inspiração. Vamos só falar um pouquinho rápido. Eu sei que o tempo é curto, mas vou tentar abreviar bastante. Essa sensação de inspiração é o seguinte: o nosso anjo de guarda, o nosso mentor, ele nos inspira. Ele coloca opções para a gente lidar com as dificuldades. Nós absorvemos, trabalhamos a nossa intuição, que a intuição é nossa, e a intuição está carregada de informações, não só da vida presente, mas da nossa vida eterna como espíritos. E aí, nós ouvindo o nosso mentor, tomamos uma posição, ou aceitamos ou não aceitamos. Por isso que, de vez em quando, aqueles que estudam o espiritismo e que entendem, de vez em quando falam, eu devia ter ouvido o meu mentor. É isso aí, quando não ouve... Não. E por que devia ouvir o mentor? E por que Kardec explica como é que funciona a mediunidade de forma científica? Porque nós temos que saber comunicar absolutamente de forma correta e positiva com os espíritos, que são aqueles que não estão no corpo físico. Nós somos alma porque somos espíritos num corpo físico. Mas nós temos esta relação. E quando nós temos esta relação, nós vamos então permitindo que nós tenhamos aí um entendimento maior de como lidar com esse mundo espiritual para aperfeiçoarmos no amor. Depois, o Kardec completa toda a nossa formação, publicando em 1865 o livro O Céu e o Inferno. E o livro O Céu e o Inferno, de novo, ele vai colocando Deus na primeira parte, como todos nós entendemos, e numa segunda parte ele coloca o depoimento de espíritos que já retornaram para o orbe espiritual e que estão vivendo as consequências das escolhas, ora bem-sucedida, ora mal-sucedida. Então, o Kardec quis trazer o ensinamento cristão na sua plenitude, não só para a vida material, mas para a vida espiritual. E tudo o que as demais religiões falam a respeito de vida material, de pensar em Deus, de ser irmão, de falar bom dia, de falar boa tarde, o Espiritismo também fala, quando ele vai explicando as virtudes das quais nós somos herdeiros, porque somos filhos de Deus. Então, para nós falarmos sobre Hippolyte Léon Denisard, nós precisaríamos de 1 hora. Nós só temos 30 minutos,
estamos pegando os highlights, as partes mais importantes. Aí poderá estar passando na cabeça de alguém entre nós aqui. Mas esse cara falou de Leão, Hipólite e Denisard e falou de Allan Kardec. O que é isso? É que o Hipólite, quando ele começou a publicar as obras espíritas, ele queria absolutamente que todos nós recebêssemos, sem ficar lembrando do educador que ele era, do experiente que ele era. Então, ele adotou um pseudônimo. Quando ele começa a estudar o movimento das mesas girantes, ele começa a ter contato com a mediunidade, com as informações espíritas, ele recebe a informação de que, numa encarnação anterior, ele havia sido um frequentador do povo druida e tinha o nome de Allan Kardec. Então, ele adotou esse nome. Ok? É por isso que ele é conhecido como Allan Kardec. Que obras que ele deixou para serem estudadas até hoje? Como professor, ele deixou plano proposto para as melhorias da instrução pública, curso prático e teórico da aritmética, gramática francesa clássica, olha, para instruir o pessoal, catecismo gramatical da língua francesa, os principais, ditados especiais sobre como escrever de forma clara. E as obras kardecianas, as obras da codificação espírita, começa com o livro dos Espíritos, depois ele publica o livro dos Médiuns, depois ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e por volta de 1868, um ano antes dele desencarnar, porque ele desencarna em 31 de março de 1869, a Gênese, os milagres e as predições. Quando nós estudamos a Gênese, nós vamos vendo a origem do universo, como é que foi formado o universo, como é que foram esses milagres que Jesus conosco efetuou, nós vamos aprendendo a ter esta visão. Então, é uma obra completa, é maravilhosa, para citar a codificação kardeciana. Tem obras póstumas, tem o que é o Espiritismo, que são outras obras dele. E ele deixa uma obra magnífica. E para acompanhar aqueles intervalos que ele publicava, como os cursos ou como os trabalhos de mediunidade eram centralizados, ou seja, tinha uma sociedade para participar, ele oferece uma publicação a partir de 1868, que eu não tenho de memória quantos números tem, mas é a Revista Espírita, onde ele ia trazendo esses assuntos. Então, veja, por que nós temos que falar de Kardec ou do professor Rivail, e por que nós gostamos de exaltá-lo? Porque imagina, hoje é difícil a gente ser ouvido. Hoje é difícil nós colocarmos ideias filantrópicas. Hoje é difícil nós ajudarmos comunidades. E ele, no século XIX, se propõe a ajudar a humanidade a entender os ensinamentos de Jesus, se propõe a melhorar a forma de falar, a forma de escrever, a forma de se tratar, se propõe a passar um entendimento para a gente perceber que nós somos seres eternos, se propõe a explicar para nós que, como espíritos que somos, o que acontece quando nós estamos fora do corpo, o que se espera quando nós estejamos no corpo. Olha a dificuldade que ele teve. E quem ajuda ele é a esposa, a Anneli. E ele vai publicando. Ele fisicamente não aguenta, e em 1869, portanto, no dia 31 de março, antes de completar os seus 65 anos, já que ele era de 1804, ele desencarna. Por que nós temos sempre o Kardec como o grande percursor e o grande professor para nós entendermos o cristianismo através do Espiritismo? Todas as obras dele são obras que nós conseguimos encontrar o porquê que ele pensa daquela forma, como funciona daquela forma e qual o resultado. Tem as obras complementares, principalmente as psicografias de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, que dá um estudo profundo. Mas a espinha dorsal, a base, é sempre a obra kardeciana. Se nós formos em qualquer centro espírita,
ou em qualquer reunião, ou em qualquer encontro espírita, quando nós ouvirmos alguém que esteja falando do espiritismo e acentua a importância de Kardec, e acentua como Kardec foi codificando, nós estamos no lugar certo. Qualquer psicografia, qualquer psicofonia, sempre tem alguma coisa do médium. Não é totalmente pura. Sempre tem alguma coisa do médium. É mal isso? Não é nada de mal, mas sempre tem. Sempre tem alguma coisa do médium, sempre. Está comprovado, não é o Adervaldo que está falando. E o livro dos Espíritos, as questões e as respostas, ele foi totalmente ditado, sem nenhuma interferência anímica, pelos espíritos, pelos imortais, pelos amigos. Então, ele é 100%, 120% autêntico. Não tem nada de errado as psicografias terem um conteúdo anímico, porque ele é até necessário. Né? Por isso que, às vezes, tem médium, por exemplo, que na psicofonia, ele lembra de parte, ele lembra, fica com o sentimento, tem outros que lembram na íntegra, depende da característica de cada um. E como é que a gente sabe que é uma comunicação? Pela própria característica, a construção de frase, o sentimento. O médium, às vezes, fala assim, puxa vida, será que eu mereço ter pensado isso? Eu mereço, eu erro para chuchu. Mas pensou. Como é que pensou? Teve a ligação. E como é que funciona essa ligação que Kardec estudou para nós? É assim, ó. O corpo físico recebe a impressão. O perispírito transmite. E o espírito, que é o ser sensível e inteligente, recebe e fala. O inverso. O espírito quer transmitir. Então, o espírito transmite, o perispírito recebe e passa a sensação para o corpo. Ok? Pessoal querido, nós vamos passar agora para a nossa prece final. Foi assim, mais uma palestra com conteúdo didático para a gente poder entender Kardec. Não fizemos nenhuma reflexão profunda a respeito das nossas virtudes, mas que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que o nosso querido Allan Kardec, ou, se nós preferirmos, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi um espírito de suma importância para a evolução da Terra do século XVIII para frente, século XIX para frente. Não que antes não tenhamos tido evolução, mas com a chegada dele foi também um ponto altamente positivo. Que Jesus nos abençoe e que possamos sempre ficar em paz. Que assim seja. Agradecendo a oração dos estudos, agradecendo a São Nossa Encarnação, por todos os momentos bons, não tão bons assim, que estamos passando, a todos os aprendizados, a todas as experiências. Que possamos usar dessa oportunidade para evoluirmos, nem que seja um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada encarnação. Obrigado, Mestre, pelo Espiritismo e por todas essas palavras de ensinamento que tem nos dado. E por oração que o Mestre Jesus nos ensinou, Pai Nosso, gostaríamos de finalizar essa noite. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar a quem nos deve, e não nos deixeis cair em tentação,